Glória a Deus. Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre a antropologia. Antropologia, que é uma palavra, né, de origem grega, antropos e logia. Antropos é o estudo do ser humano, né? É que o homem aqui inclui o gênero humano, tanto homem quanto mulher, né? Então, porque homem em grego é antropo, ser humano, melhor dizendo, no grego é antropo, mulher no grego é guiné, da onde vem a nossa palavra ginecologista, porque no grego mulher é guiné, e homem no grego é andrea, né? Então, ou seja, tem alguma irmã lá na igreja que se chama André, não está sendo filmado, deixa eu Então, mas, desculpa, é só uma brincadeira. Mas o significado do nome é esse, né? Então, no caso, a antropologia, ela é o estudo do homem. E essa é a conceituação. No caso, a antropologia é o estudo do homem. E ela tem origem lá no passado. Ela tem origem quando o europeu, o homem que habitava nos países da Europa, entraram em contato com povos distintos, com povos que eles não conheciam, com povos que eles consideravam povos inferiores a eles. Aqueles selvagens, por exemplo, os povos africanos e os indígenas. Então, os antigos antropólogos se dedicavam a estudar os costumes desses povos cujas características culturais e físicas eram levemente diferentes do homem europeu. Então, aí surgiram pessoas que foram enviadas para a América e também para a África, mas principalmente para a América, para estudar esses costumes dos seres humanos, né? Então surge ali nesse momento. Hoje em dia, a antropologia ela se ocupa de estudar o homem como um todo. Hoje não se estuda mais a antropologia como um objeto de estudo apenas aquele homem culturalmente e fisicamente diferente, né? Essa disciplina hoje ela estuda o homem como um todo. Então, na antropologia, aí nós temos a antropologia secular e a antropologia teológica, né? O nosso foco aqui é a teologia. Mas o que diz os antropólogos seculares? Eles dizem exatamente isso, como a irmã aprendeu na escola, como nós também ouvimos na escola, que não passa de teoria. Porque hoje existem as duas principais teorias da origem do homem. E essas duas, inclusive quando a gente dá aula de história, até nas escolas onde a gente dá aula, né, a gente costuma falar que, olha, existem duas teorias da origem do homem. São teorias. A evolução não é uma ciência, não é uma verdade científica. É uma teoria científica. Ou seja, é uma ideia que não foi comprovada pela ciência. Reinaldo, qual é a diferença de verdade científica para teoria científica? O que é a verdade científica? As verdades científicas são coisas observáveis, testáveis e que já verificou serem verdadeiras. Então, daí o nome verdades científicas. Por exemplo, exemplo de verdade científica, a teoria da gravitação universal. Pegou um telescópio e colocou lá no espaço
E esse telescópio mostrou que o planeta Terra, ele flutua sobre o nosso sistema solar, chamado de Via Láctea. Então, já se observou que é uma verdade. Então, a teoria da graduação começou a ser testada por Aristóteles, depois veio Galileu Galilei, né? Galileu Galilei acabou descobrindo que certas coisas ensinadas por Aristóteles, na verdade, não eram bem assim. Aí depois veio o Isaac Newton, né? Que tudo que você é voltar. Então é uma verdade. Então isso é verdade científica. Agora, teoria não. Teoria é aquilo que o homem imagina ser e depois ele vai tentar testar para saber se aquilo realmente é verdade. Então, nesse caso, tanto a evolução quanto a criação são teorias. Embora acreditamos e sabemos, na verdade não só acreditamos, mas sabemos, que a teoria da criação ela tem postulados provados pela ciência, enquanto que a teoria da evolução ela só tem possíveis evidências. Por exemplo, alguns postulados da criação que são provados e são verdades científicas, que foi descoberto em 2002, que toda a raça humana provém de um só. Isso está na Bíblia. Então, os postulados criacionistas, alguns postulados criacionistas, já são provados como verdades científicas. Jesus da evolução, ainda o que tem é só evidência. O que é uma evidência? Evidência é algo que vai transmitir uma certa lógica, mas que na verdade aquilo ainda não é uma prova absoluta de que aquilo de fato era assim, né? Então, a teoria da evolução, do que se ocupa a antropologia secular, ensina que o homem ele provém de um símio. O mesmo é basicamente um ancestral comum, tanto dos homens quanto dos macacos. Só que aí os homens, segundo se pensa, segundo se ensina nessa teoria, ele andava encurvado, assim como os chimpanzés, né, mais ou menos como os chimpanzés, e depois eles começaram a se erguer para pegar os alimentos que estavam mais acima das árvores, e aí depois ele teve a necessidade de sair das árvores, porque ele vivia muito nas árvores, e começou a andar, e daí ele começou a ficar de pé e ficar ereto e tal, mas... E aí? Então, uma teoria. E, na verdade, nós vamos teorizar, e também apenas teorizar, que a teoria da evolução, o que a gente observa na natureza, é exatamente o contrário da teoria da evolução, né? Porque a teoria da evolução, ela está sempre em ascensão. Ela ensina uma ascensão. Então, começa assim, daqui a pouco fica 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 assim, né? Mas o que observou-se na história dos fósseis é que na verdade é o contrário, é daqui para cá e não daqui para cá. Por exemplo, o megalodon, quem lembra do megalodon? O tubarão, que é o ancestral do atual tubarão, ele é enorme. O mamute, que é o ancestral do elefante, também. A preguiça gigante. E acredita-se também, por exemplo, a capivara. Você compara ela com a preá,
Ela tem ponto de semelhança. Né? Então, no caso, assim como a capivara é um ancestral da preá, digamos assim, por comparação, e ela está em extinção, assim esses outros animais também estavam. Inclusive, foram encontrados, isso quem diz, inclusive, é o Silas Malafaia naquela mensagem antiga de 2002, na época do Silas Malafaia de bigodinho, né? Os cientistas encontraram os fósseis de um homem antigo, que ele era mais alto, com uma estrutura óssea mais forte e uma musculatura mais forte que a nossa. Então, é claro que isso são poucos os fósseis que se encontraram dessa espécie humana, mas então o que mostra é que o ser humano passa por uma mutação do maior para o menor, e não do menor para o maior, como diz a teoria da evolução. Mas isso aqui é o que ensina a teoria da evolução. Né? Na teologia, o que procura se ensinar é o que a Bíblia fala sobre o homem. E eu gosto muito de uma frase de Calvino, embora eu não seja calvinista, é uma frase de Calvino interessante, que inclusive faz parte lá talvez seja o princípio maior da teologia de Calvino. Que primeiro nós devemos olhar para Deus e descobrir o que Deus fala do homem. Enquanto que a filosofia atual, ela é o contrário, né? Ela é humanista. Então, ela é mais do que humanista, ela é naturalista. Mas enquanto que o humanismo olha do homem e a partir do homem para as coisas ao seu redor, na teologia é diferente. A gente olha o pensamento e o que Deus pensa a respeito do homem. Então essa é a conceituação da Bíblia na teologia. O que a Bíblia fala sobre o ser humano, né? Então, em primeiro lugar, diz que o homem, ele foi criado por Deus. Ele não é fruto de uma evolução. Não. Ele é uma criatura de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, passagem bem conhecida dos irmãos. Gostaria que os irmãos lessem aí, por favor. O pastor está ensaiando. O pastor tem uma voz incrível, né? Primeiro irmão ou irmã que achar pode ler. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Obrigado. Ou seja, o homem, então, ele foi criado à imagem de Deus. Então, qual é a origem do homem? Foi criado por Deus. E a Bíblia, ela não nos dá razão para crer que nós fomos criados a partir de um ciclo. Ela não abre margem para isso. Então, alguns teólogos, né, tentam fazer essa associação, tentam harmonizar a teoria da evolução com a teoria da criação. Só que ela não acha base, eles não acham base bíblica suficiente para isso. Então, eles acabam fazendo uma mistura de teologia com teoria científica, secular. No dilúvio, quando o dilúvio inundou a terra, morreu toda criatura, todo ser vivente, exceto as que respiram pelas narinas. Deus deixa isso bem claro.
na sua palavra, em Gênesis capítulo 6, que toda criatura que respira pelas narinas. Peixe tem narina? Não. Respira pelas... Goela. É guelra, né? Guelra. A baleia tem narinas? Ela respira pelo buraco que ela tem aqui nas costas, que eu esqueci o nome daquele buraco. Né? Golfinho tem narina? Não. Então. Tem um bico, tem furo também. Mas aí, a teoria da evolução, ela conta a partir daí? Ela conta a evolução de animais, no caso? Daí para frente, esses animais que respiraram? Não, a teoria da evolução, ela conta a partir dos primeiros seres vivos. Então, por exemplo, na teoria da evolução, os primeiros seres vivos, na teoria da evolução era assim: tinha o planeta Terra, e aí as águas começaram a se formar. Tudo processo natural. Tudo processo natural. Né? Aí caiu um raio, tinha uma substância boiando lá na água, caiu um raio ali, e aquela se virou uma célula. E essa energia fez com que essa célula se tornasse um ser vivo. E aí aquela célula começa a se desenvolver, aí torna-se uma espécie de um peixe. E vem a fotossíntese, né? Também, esse meio todo aí. Aham. A explicação da onde respiramos, porque Da Deus onde respiramos. sopra nas nossas narinas, né? É verdade. Aí dali vem os lagartos. Quando os peixes começam a sair das águas, aí vem os lagartos. Aí desses lagartos vem os grandes dinossauros. Aí depois vem os mamíferos e tal. Então é nesse processo. Né? Só que na teoria da evolução, na antropologia secular, nós somos animais racionais. E o que nos separa dos animais, dos outros animais, é que nós temos consciência. Ou seja, nós sabemos que somos pessoas. Eu sei que eu sou Reinaldo, né? Eu sei que eu sou criatura de Deus, que eu sou membro de uma igreja, que eu tenho um trabalho, eu tenho consciência de mim. Assim como cada um dos irmãos também tem consciência de si. Os animais não têm isso, os animais têm instinto. Então eles agem por instinto, eles não têm inteligência. Entre os estudiosos seculares, essa inteligência visa o homem. Ele é diferente dos animais porque ele tem inteligência e ele modifica o ambiente ao seu redor. Ele tem essa capacidade de modificar a natureza, na maioria das vezes para o mal, para o desmatamento, né? Mas ele tem essa capacidade de mudar o ambiente. Os animais não. Os animais, eles estão apegados ao seu ambiente. E eles invadem o ambiente do homem à medida que o ambiente deles está sendo invadido pelos homens. Então, tem essa diferenciação. Na criação, na teoria, ou seja, na antropologia teológica, não. Na antropologia teológica, nós somos superiores aos animais. Temos de Deus a missão de cuidar desses animais. Então, quando a Bíblia diz dominai sobre eles, dominar ali não significa, muitas das vezes, o que se achava e o que hoje alguns até acham, que esse dominar significa subjugar, destruir, né? Maltratar, não. Esse subjugar significa cuidar. A nossa responsabilidade enquanto coroa da criação de Deus é cuidar dos demais seres vivos, né? Cuidar da natureza ao nosso redor. Essa é a nossa responsabilidade. A Bíblia fala que Deus pedirá conta daqueles que destruírem o planeta, aqueles que destruírem o nosso meio ambiente, né? Presbítero Rafael.
Aquele exemplo que o senhor colocou ali, dos animais em forma decrescente, né, na evolução, os homens, no caso, seriam o quê? Em tempo de vida? Não, em estrutura física maior e mais forte do que os atuais. Porque a gente vê na Bíblia assim que a partir do dilúvio, vamos dizer assim, né, uma situação que aconteceu, aí a partir daí então você vê que os homens vêm reduzindo sempre o tempo de idade, tempo de vida. Tem? Ah, sim, também tem. Também tem isso. A gente tem Mas aqui eu digo no sentido científico, tá? Ou seja, a evolução não existe. Mas o homem passa por processos de, vamos chamar de metamorfose. Na verdade tem outro termo que agora não foge da mente. Mas vamos chamar de metamorfose. É um processo de mutação. É isso, obrigado. A palavra é essa. Então, a mutação é uma realidade. Por exemplo, vou colocar aqui algo, por exemplo, por que o europeu é branco, é loiro? Vamos colocar melhor. Por que o europeu do norte, aqueles que vivem na Noruega, na Suécia, né, são brancos, loiros, de olhos azuis? Enquanto que os europeus ali da Grécia, da Itália, têm a pele um pouco mais escura, os olhos são mais castanhos, os cabelos são castanho escuro. Até mesmo a galera da África também, né? O pessoal da África que tem a pele escura. Bem negra, né? Bem fechada, velho. E